Isaías, o capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O povo de Judá, gente, nesse período, eles honravam a Deus com a boca, mas não com a sua vida. Eles estavam vivendo diante de um contexto, de uma dubiedade muito grande. Você vai ver Jesus ser bem claro em Mateus 15, o versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque esse povo que estava agora diante de Jesus não era muito diferente desse povo de Judá que estava diante do profeta Isaías. Por isso que Deus ele usa a boca do profeta Isaías, chamando esse povo para a responsabilidade. E o mais importante, quando nós olhamos para Deus, através do seu amor e do seu cuidado, é que sempre que Ele chama cada um de nós para a responsabilidade, é porque Ele quer nos levar para um novo nível, Ele quer nos dar uma nova oportunidade. E nesse período, Judá ainda mantinha alguns rituais. Como que pode a nação eleita, o povo escolhido por Deus, debaixo de um jugo como esse, mantendo ainda alguns rituais, ou seja, eles ainda ofereciam alguns sacrifícios, viviam em forte idolatria. Estou falando de um povo escolhido. Eles viviam debaixo de uma corrupção espiritual. Eles cultuavam, mas a Bíblia deixa claro que o culto deles era um culto vazio, uma sociedade injusta. Como que pode aqueles que foram chamados para viver a justiça, eles se misturar com uma sociedade injusta, e uma liderança que fazia aliança com outras nações pagãs? Todas as vezes que Deus ele quis mudar algo na nação de Israel, no povo de Judá, todas as vezes que Deus quis fazer algo novo, preparar Israel, preparar Judá para viver algo novo, Ele sempre comunicava primeiro com os líderes. Mas olha a situação que estavam os líderes de Judá nessa época. Então Judá estava vivendo como muitos crentes que passam de ano, mas eles não conseguem viver uma virada em suas vidas. Eu queria dizer para você que você não vai só passar de ano, de 2025 para 2026, você vai viver uma virada extraordinária em todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E é por isso que você vai ver Deus trazer essa advertência, através do profeta Isaías: se quiseres e me ouvires, olha só, comereis o melhor dessa terra. Então quando Deus fala para eles, se quiseres, é porque Deus queria que esse povo tomasse uma decisão. E viver uma virada na nossa vida, passa por uma decisão. Então quando Deus fala, se me ouvirdes, Ele está falando sobre o quê? Sobre obediência. Então vamos lá, se vocês quiserem, tomou decisão. Se vocês me ouvir, coloque em prática, ou seja, obediência. E qual que é o resultado? Vocês vão comer o melhor dessa terra. E o melhor da terra que Deus queria derramar sobre a vida de Judá, gente, era uma vida de abundância. Olha só, era um novo tempo de colheitas fortes, um novo tempo de proteção, de prosperidade, de paz, de estabilidade, do favor de Deus e vida longe da escassez. E eu profetizo que para 2026, você, a sua família vai desfrutar de um tempo de abundância. Você pode levantar as mãos e receber essa palavra? Você vai receber colheitas fortes em o nome do Senhor Jesus. Você vai desfrutar de um ano de proteção para a sua família, para a sua saúde. Você vai desfrutar de um novo tempo de prosperidade. Eu profetizo que a paz que excede todo o entendimento vai reinar sobre a sua vida. Você não vai ser mais uma pessoa inconstante, porque você vai desfrutar de um novo tempo de estabilidade. O favor de Deus estará sobre a sua vida, e longe de você vai passar a escassez, porque você vai viver uma vida relevante diante do Senhor. Você pode aplaudir? O melhor da terra para os mensageiros da cidade é viver a plenitude da vontade de Deus. O melhor da terra para os mensageiros da cidade é viver, amém, a plenitude da vontade de Deus. Então, para você que quer viver uma virada em sua vida, em 2026, eu vou profetizar. Quem quer receber mais aí, diz amém.
Eu vou profetizar provisão, um novo tempo de provisão. Eu vou profetizar um novo tempo de honra. Honra na sua vida, na sua casa, na sua família. Honra na igreja, onde quer que você estiver. Eu vou profetizar uma nova direção. Os céus vai direcionar você para esse novo tempo que Deus tem. Eu profetizo também portas abertas. Portas que estão fechadas vão se abrir. Eu profetizo também a paz que excede todo entendimento, reinando sobre a sua vida, o seu interior. E as bênçãos visíveis e duradouras do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra diz amém. Então guarda isso, passar de ano não é viver uma virada. Muita gente muda o calendário, mas não muda a vida. Passar de ano, passa de ano, mas não vive transformação. Gente, uma virada não acontece com data, ela acontece com uma decisão. É por isso que você não pode ficar repetindo ciclos. Por isso que você tem que mudar de vida. É por isso que o seu 2026, ele tem que ser diferente. Ah, bispo, mas o meu 2025 foi bom demais. Eu profetizo que 2026 vai ser melhor ainda. Mas o que tem de pessoas que vai chegar no mês de dezembro, chega o culto da virada, certo? Ele pega esses envelopes, eles pegam esses papéis, eles escrevem um projeto de vida 2025. E passa janeiro, chega no meio do ano, chega no mês de dezembro, não aconteceu nada. E a única coisa que você faz é ficar compartilhando testemunhos alheios. E não é que você não vai se alegrar com o seu irmão, mas eu profetizo que 2026, muito mais do que compartilhar testemunhos alheios, você vai compartilhar os testemunhos específicos que Deus vai fazer na sua vida. Então eu queria que você entendesse que quando nós decidimos, Deus libera. É só a igreja decidir que Deus começa a liberar. Quando nós obedecemos, o céu responde. Então às vezes tem muitas pessoas que falam: olha, eu estou lutando para viver uma vida, sabe, diante do Senhor, mas eu não vejo os céus responder nada. Os céus só respondem para aqueles que obedecem. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em uma forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz da eternidade: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O céu só responde aonde tem filhos que obedecem. Então 2026 não será apenas mais um ano, será o ano da virada da sua vida, será o ano da virada da sua família, será um ano de provisão. Deus vai derramar coisas incríveis em nossas vidas, amém? Nós vamos tomar decisões espirituais, e nós vamos entender o que é viver os princípios estabelecidos de Deus para as nossas vidas. Mas vamos lá, como viver uma virada em 2026? Quem quer viver essa virada na sua vida, diz amém. Então vamos lá, transforme suas ideias em atitudes. Transforme suas ideias em atitudes. Eu me lembro de uma das pregações do Tiago Brunet. Ele falava de tantas pessoas que aproximavam dele, falava: cara, você fez faculdade lá em Harvard, e a sua inteligência, vocês não sabem de nada. Sabe, dos amigos que estudou comigo, eu sou um dos menos inteligentes. Os caras estão muito na frente. Só que eu peguei a minha inteligência e transformei em sabedoria. Aí eu coloquei isso, eu transformei isso para livro, certo? Eu criei a Casa de Destino, sabe? Eu comecei a dar mentoria, eu criei o Café Destino. Aí vocês estão conhecendo um Tiago Brunet hoje, certo? Que tem amigos mais inteligentes, mas que se resume nisso: eles não transformaram as ideias em atitudes. 2026, você vai transformar suas ideias em atitudes e vai viver o sobrenatural do Senhor. Ou seja, ideias sem prática não geram resultados. Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à pobreza. O que tem de pessoas miseráveis, porque só vive de ideias, certo? Quantas ideias que você já teve, mas ficaram guardadas? E aí? Quantas ideias suas até foram usadas por outras pessoas? Então o que vai mudar a sua vida não são suas ideias, mas são o que você vai fazer com elas. O que vai trazer transformação para você é isso. E a Bíblia, gente, nos mostra que a sabedoria verdadeira não é só pensar, é praticar. Se você quer usar a sua sabedoria, e através da sua sabedoria você viver o melhor que Deus tem para você, você vai começar a praticar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Então sabedoria não é ter ideias, é transformá-las em ação.
Olha só que coisa mais linda, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, inteligência gera pensamentos, mas a sabedoria gera atitudes. O sábio transforma ideias em atitudes, coloca em prática. E Deus não abençoa intenções, Deus abençoa movimentos. Tem alguém aqui que está disposto a se movimentar pelo reino de Deus nessa terra? Amém? Se você estiver disposto a se movimentar, guarda isso no seu coração. Deus, Ele vai abençoar cada movimento. A direção entre quem sonha e quem vive é a prática. Essa é a diferença. Deus abençoa quem age com diligência. Provérbios 13:4, o diligente será plenamente satisfeitos. Porque ideias, gente, elas rompem portas, mas elas não rompem portas, mas a diligência sim. Inteligência gera planos, a sabedoria gera frutos. E Deus não te chamou só para gerar planos, Ele te chamou para poder gerar resultado. E resultado só vem através dos frutos. Mateus 7:24, todo aquele que ouve e pratica é como um homem prudente. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Jesus não chamou de sábio quem só teve ideias e não construiu nada. Então guarda isso, se você quer ser sábio, amém? Começa a colocar em prática as ideias que você tem no seu coração. Quem só pensa, planeja. Quem pratica, constrói. Deus quer que você constrói muitas coisas maravilhosas. Deus não usa apenas quem pensa bem, mas quem obedece rápido. Tem muitas pessoas que pensam demais, gente. E pensa hoje, eu vou deixar para a semana que vem, pastor. Eu vou ver se cabe na minha agenda para o próximo mês. Acabou o ano, e aí? Certo? Deus não usa apenas quem pensa bem, mas quem obedece rápido. Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará. Guarda isso aqui, análise demais paralisa. Tem um monte de crente parasita porque fica analisando as coisas demais. A prática liberta, mas a obediência te acelera para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A obediência, então quem sabe você está aqui hoje, você é até um bom analista, né? Quem sabe você também é até bom de prática, mas guarda isso, a sua obediência a Deus, a sua obediência à visão, a sua obediência ao chamado, vai acelerar as riquezas que os céus têm para derramar sobre a sua vida. Mas como viver uma virada? Em 20:26, não tome decisões que ferem o corpo de Cristo. Não tomem decisões que ferem o corpo de Cristo. Uma igreja relevante caminha sempre em concordância. Se nós como igreja entendemos a importância da concordância, gente, nada para a gente. O inferno não prevalece. Às vezes nós estamos muito preocupados em reconstruir os muros de Jerusalém, mas esquecemos de colocar cada porta no seu lugar. E é por essas portas que não estão no lugar, onde o diabo acha brechas para ele poder tentar destruir as nossas vidas, a nossa saúde, destruir a igreja, destruir a família. Decisões individuais sempre geram impactos coletivos. O que você escolhe afeta mais gente do que você imagina. Jonas, ele tomou a decisão, não vou obedecer. Ele acha que a decisão que ele tomou iria gerar um impacto negativo sobre a vida dele, mas não. Quantas pessoas que deixaram de prosperar porque tem que jogar todas as suas bagagens fora. Então, quando o corpo está alinhado, a graça flui. Se o corpo de Cristo entender a importância da concordância, se o corpo de Cristo entender a importância de estarmos alinhados, meu amigo, nós vamos desfrutar dessa graça, e a graça do Senhor vai começar a fluir sobre as nossas vidas. Quando alguém decide sozinho, o corpo inteiro sente dor. Então eu volto a falar, não tome decisões que ferem o corpo de Cristo, se realmente você quer viver essa virada em sua vida. Justificam tudo com sentimentos, não com princípios. Sempre tem uma explicação plausível. Estamos cansados, precisamos de um tempo, e isso será melhor para a minha família. Gente, o tempo que nos resta na carne é para adorar o nome do Senhor. Nós temos visto tantas coisas que têm acontecido no nosso meio. Cuidado com decisões que afastam do reino e não aproximam. Se eu tomo uma decisão com a minha família, se você toma uma decisão com a sua família, que ao contrário de te aproximar do reino de Deus, te afasta, você está ferindo o corpo de Cristo. A vida de uma pessoa que serve a Deus não é regida por boas intenções, mas por princípios, porque de boas intenções o inferno está cheio. O que rege a nossa vida é os princípios estabelecidos por Deus. Valorizam conveniência acima do compromisso. Eu estou disposto a ajudar, pastor, mas quando dá?
Olha, eu vou participar, mas quando for uma coisa mais leve, mais tranquila. Eu estou disposto a servir, mas se não me exigir, muita renúncia. Então a primeira coisa que as pessoas deixam de lado é a igreja. Nunca vai ser o trabalho, nunca vai ser os seus lazeres. A primeira coisa é a igreja. Eu queria dizer para você que eu não estou aqui pedindo para você ficar dentro de igreja de segunda a segunda, não é isso. Até porque a igreja ela é composta de pastores, de líderes, de voluntários, de membros. A igreja é a família, é um corpo de Cristo, e cada um tem a sua responsabilidade. Eu percebi na cidade de Arcos, nesse ano de 2025, que a gente teve muitas demandas e poucos resultados. Mas nem por isso eu posso ser negligente àquilo que Deus me chamou para fazer, porque consequentemente falando, eu vou ferir o corpo de Cristo, e não é para isso que o Senhor me chamou. Cuidam da casa, mas ignoram o altar. Eu posso falar do valor do altar, porque eu fui criado no altar, gente. Na próxima segunda-feira, agora eu faço 41 anos, eu sou resultado de um milagre que Deus fez na minha vida no altar da igreja. Então é 41 anos vivendo do altar. E quando eu falo do altar, não é só de uma plataforma, de um palco como esse aqui, não. É vida no altar, desfrutando do melhor que Deus tem para a minha vida. São excelentes em manter uma boa rotina, organizar a vida e priorizar o conforto da família, mas são negligentes, ou seja, negligenciam completamente a vida espiritual, causando danos escondidos a longo prazo. É um perigo que nós corremos. Tem boas intenções até serem confrontados. Se defendem quando a liderança tenta orientar, corrigir, advertir e alinhar. Todos nós precisamos de alguém que esteja sobre as nossas vidas para nos dar destino, gente, para nos orientar. Se você quer viver 2026, uma virada extraordinária, aonde você vai viver o melhor ano da sua vida, pare e pense um pouco, abra o seu coração e aceita ser orientado, aceite ser corrigido, advertido. É importante você ser alinhado. Confunda insegurança emocional com distância espiritual. Acreditam que ficar um pouco afastado vai ajudar, mas esse afastamento, ele gera o que? Frieza. Esse afastamento adoece o coração, enfraquece a vida espiritual dos filhos e rompe conexões essenciais. Tudo aquilo que não pode acontecer com uma família dentro da igreja, começa a acontecer quando muitas pessoas confundem segurança emocional com distância espiritual. Que tipo de segurança emocional é essa que tira você do corpo de Cristo? Que tira você da presença de Deus? Que distancia os filhos, fazem escolhas pessoais com impactos coletivos. É o outro perigo. Não percebe que a ausência deles afeta ministérios. Filhos são influenciados, o corpo fica vulnerável e a unidade da igreja fica ferida. Então, se você está aqui hoje é porque você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui hoje é porque a sua família foi escolhida para Deus, para marcar um novo tempo nessa cidade. Se você está aqui hoje é porque Deus, Ele conta com você, conta com a sua casa. Então, o conselho que eu vou deixar para você é esse: não faça escolhas pessoais com impactos coletivos. É um perigo. São guiados pela dor, não pela direção. Como que pode uma pessoa, uma família, ser guiada pela dor e não pela direção? O Deus que nós servimos, Ele é a cura, sim ou não? Sim ou não, gente? Ele é o médico dos médicos, sim ou não? Que negócio é esse de eu ser guiado por dor de 30 anos atrás? De 20 anos atrás? De 10 anos atrás? Numa oportunidade, a gente pode até compartilhar com vocês o que já vivemos em 40 anos dentro de um ministério, com pessoas com a mentalidade religiosa, sabe, com pessoas com a mentalidade toda atrofiada. Mas a minha vida não está presa nessa dor. A minha vida, ela está diante dessa nova direção que o Espírito Santo tem estabelecido para a minha vida, para a minha casa e para a sua igreja. Eu não posso ser guiado pela dor. Mas não se curam, apenas se isolam. 99% das pessoas que se isolam do seu chamado, da sua missão espiritual, e que ainda pegam a sua família e colocam dentro de uma caixinha e conduzem a sua família para a mesma coisa, são famílias que não querem ser curadas.
Estão presos num trauma, numa dificuldade. Alguém que feriu, às vezes criou expectativa, e a expectativa foi frustrada. Amam a igreja enquanto ela não confronta os seus ídolos. Ô gente, me ajuda a pregar. Quantos que querem viver 2026, uma virada extraordinária nas suas vidas? Diz amém. Me deixa à vontade, eu preciso disso. Amo a igreja enquanto ela não confronta os seus ídolos. Mas qual os ídolos? O tempo. Tem mais ídolos, o seu conforto. Mais ídolos, a sua agenda, as suas emoções, os filhos. Eu fiz um propósito de 40 dias na cidade de Arcos, mais de 100 pessoas no grupo, 10 pessoas de outra cidade, cidades longe, me ligavam e falavam: bispo, eu preciso de fazer parte desse propósito, sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de colocar o meu filho para dentro do propósito que Deus tinha para ele, mas a gente foi covarde, a gente se omitiu, e só Deus sabe o que a gente está passando. Sabe, o meu filho tem a melhor casa, não falta dinheiro, não falta comida, não falta nada. E os traficantes da cidade de Itaúna atrás do meu filho, para poder tentar ceifar a vida dele. O menino quer viver na sarjeta, na sujeira. E os pais cheios de remorso, sabe por quê? Porque teve a oportunidade de criar os filhos no altar. Mas o que eles fizeram? Pegaram os filhos e colocaram como ídolos. Criaram os filhos conforme o seu entendimento, a sua sabedoria, esquecendo que o altar tem um poder extraordinário, sabe, de preparar um futuro abençoado para os nossos filhos. Então, quando a palavra toca nesses pontos, recuam. Mas como viver uma virada em 2026? Viva a vontade de Deus para a sua família. Quando você quer viver a vontade de Deus para a sua família, diz amém. Amém. Uma família que caminha fora do propósito não suporta a pressão do mundo. Gente, o mundo está aí com as suas pressões. E pode ficar tranquilo que eu não acredito na teologia do desastre, não. A minha teologia é da esperança. Eu acredito que o dia do Senhor para a sua igreja vai ser o dia que a igreja vai estar triunfando, o dia que a igreja vai estar por cima, não por baixo. Eu creio que Ele vai cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, aquilo que é nosso será preservado. Essa é a teologia que eu conheço. Mas uma família que caminha fora do propósito não suporta a pressão do mundo. A maior proteção para a sua família é a obediência. E muitos pais hoje estão repetindo o mesmo erro de Elimeleque, tomando decisões precipitadas, guiadas pela pressão e não por proteção. Um momento de fome, de escassez, em Belém de Judá, e ele sai de Belém de Judá, a casa do pão. Ele vai para os campos de Moabe, uma terra estranha, porque ele vê a fome, mas não buscou a vontade de Deus. Olha, o dia mau vem para cada um de nós, dificuldades vêm para cada um de nós, mas eu vou te dar um conselho: não saia do centro da vontade de Deus. Mantenha a sua família no altar do Senhor. O que começou como uma decisão prática terminou em tristeza. Olha só, perdas e rompimentos. Como que pode? O cara perde a vida, os filhos perdem a vida, e muitos pais abandonam a casa do pão em busca de soluções rápidas, e estão colocando famílias em risco. Nós somos prova de que vale a pena manter os filhos na presença do Senhor. Nós somos provas de que vale a pena. Eu me lembro que em 2006, nós numa empolgação, muito novo, com o ministério, com a igreja, eu me lembro que a gente estava numa reunião de 21 obreiros, né? A gente estava lá, os obreiros mais velhos, a gente mais novo. Eu me lembro que naquela reunião eles falaram assim: 18 obreiros. Pastor, na hora de você pegar o Marcinho, consagrar o Marcinho a pastor, e coloquei ele como segundo pastor da igreja e tal. Meu pai olhou para mim e falou assim: ó, meu filho, eu não quero te perder. O Senhor já tinha me mostrado com 12 anos que você iria me suceder no ministério, mas esse não é o momento, espera só mais um pouco. Só mais um pouco. Mas você não vai sair do altar. Você não vai sair do lugar que Deus está pedindo para você estar. Então preste atenção. Quando meu pai olha para mim e fala: meu filho, eu não posso te perder. Não é que ele estava me tirando do propósito, ele estava me preservando, mas dentro do propósito. Mas tem muitos pais que eles querem preservar os filhos, mas é tirando do propósito. É dessa forma. Agora, como viver a vontade de Deus para a sua família dentro da igreja? Esteja plantado e permaneça plantado. A família que não cria raiz na igreja nunca cria frutos do Espírito. Nunca cria fruto do Espírito. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Olha que lindo as palavras do salmista.
Mas estamos falando sobre como viver a vontade de Deus para a família dentro da igreja. Sirvam juntos. Isso aqui é uma outra escolha que nós precisamos de fazer todos os dias. Famílias que servem juntas, vencem juntas. Quantas vezes que eu recebi no gabinete lá em Arcos, eu mais a Lívia, a esposa chorando e clamando: eu amo a igreja, eu quero a igreja, mas meu esposo é muito negligente, ele não quer estar na igreja. E a gente viu um propósito de Deus, a gente viu um chamado. Daqui a pouco a pessoa perde força. Homens, sabe, desejosos de viver aquilo que Deus tem, mas as mulheres prendem. O que é o final disso? Então, servir quebra o ego, fortalece a unidade e abre portas espirituais para a sua família. Então eu vou te dar um conselho. Você que está aqui, que é sacerdote do lar, sirva na casa do Senhor. Convide a sua família para servir, convide os seus filhos para servir. Sabe por quê? Porque nada pode destruir uma família que serve juntos. Priorize os cultos como prioridade espiritual, não opção emocional. Então a vontade de Deus não se vive por conveniência, mas por compromisso. Estamos aqui para adorar o Senhor, sim ou não? Sim ou não? Mas temos uma responsabilidade, temos um compromisso. Tragam a fé para dentro da sua casa. Não adianta apenas ir na igreja, é preciso ser igreja dentro do lar. Vida devocional, com o cônjuge, com os filhos. Perdoe rápido, ame profundo e permanece juntos. Gente, a graça de Cristo reinando na família é fundamental para vivermos uma virada. O que tem de filhos decepcionados com os pais, o que tem de cônjuge que se mantém junto, certo? Porque quer ser fiel, quer cumprir o voto que foi feito no altar, mas falta paz. E por que falta paz? Porque não tem perdão, não tem graça. Uma família fora da vontade de Deus, ela vira alvo, mas uma família dentro da vontade de Deus vira testemunho. Eu profetizo que a sua família vai se transformar em grandes testemunhos para outras famílias. Mas como viver uma virada em 2026? Pare de viver uma vida de desculpas. Pare. A palavra da grande ceia, Lucas 14, versículo 16 a seguir, fala de um certo senhor que chamou um dos seus servos e disse: eu vou preparar uma grande ceia, eu quero que você convide. E você vai ver que o primeiro convite eles receberam. Mas quando estava tudo pronto, ele diz: vai lá e avisa geral que já está tudo pronto. Mas eles começaram a se desculpar. Eles começaram a excusar-se. Desculpas tira você do caminho. Decisões coloca você no propósito. E nessa parábola nós vemos pessoas com boas intenções, porque eram boas intenções. Comprei um terreno, rogo-te que me tenha por excusado. Comprei bois, rogo-te que me tenha por excusado. Eu casei, rogo-te que me tenha por excusado. Mas aquele camarada que comprou o terreno, a realidade da vida dele, sabe o que era? Era que ele vivia uma vida, na sua vida, prioridades materiais. Ou seja, prioridades materialistas. Então apegamos nossos corações às posses e deixamos Deus em segundo plano. Não tem como. Existem convites que são inegociáveis. Existem oportunidades que Deus nos dá que nós não podemos negociar. Mas alguém está dizendo: comprei alguns bois. São ocupações exageradas. O excesso de trabalho ou compromissos nos impede de ouvir a voz de Deus. Alguém diz: eu casei, e a família como desculpa para a desobediência. Talvez aqui não acontece, lá em Arcos já aconteceu. Não posso não, sabe por quê? Porque é minha esposa. Não posso não, sabe por quê? Porque os meus filhos. A mesma boca que há poder para sair vida, ela também pode sair morte. E às vezes nós usamos o casamento, filhos, sabe, a família como desculpa. Isso é um perigo. Confundir responsabilidade com desculpa é deixar o propósito de Deus de lado. E muitos estão prontos para receber o primeiro convite. Lembra do primeiro convite que nós recebemos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas, porque o meu jugo é, e o meu fardo é leve. Quantos que recebeu esse convite e aceitou? Foi maravilhoso. Lembra aquela oportunidade? Vimos no altar de confessar nossa vida a Jesus. Ele vinha, ele faz uma cura interior, ele faz uma transformação na nossa alma.
Mas e o segundo convite? É quando ele fala assim, ó, vai lá Espírito Santo, falar para eles que já está tudo pronto. Eu curei, eu libertei, transformei, prosperei, filhos crescendo. Fala para eles que está tudo pronto. Eu fiz o convite, eles aceitaram, mas tem um segundo convite. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas o primeiro convite é muito bom. Eu vou participar aqui, não é Café Conexão, como é que chama não? É Bem-vindo Mensageiros. Vou participar, e não, eu não sei como que é aqui, mas lá em Arcos é maravilhoso, a guarnição, os guardião, o cuidado que tem lá de fora, o carinho, não deixa a gente molhar, a recepção da igreja, o jeito que recebe os voluntários, aquele louvor, os mensageiros music, aquele ambiente é maravilhoso. O que é isso? O primeiro convite. Só que a nossa vida não é feita do primeiro convite, porque depois que você é transformado, vem o segundo convite, está na hora de você ir para a guarnição, está na hora de você ir para a recepção, está na hora de você servir na casa, está na hora de você fazer alguma coisa. Mas quantas famílias que querem viver uma virada extraordinária, mas eles aceitaram o primeiro convite, mas resiste o segundo convite. Mas eu profetizo que você que aceitou o primeiro convite teve a sua vida transformada. Quantos de nós que estamos aqui que já recebemos livramento de morte? Quantos que nós que estamos aqui casados que recebemos livramento de adultério? Quantos filhos que já receberam livramentos de portas que não era para eles? Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, nós vamos em nome de Jesus em 2026 aceitar o segundo convite. A igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, nós vamos marcar um novo tempo, porque essa igreja é uma igreja que marcha em nome de Jesus. Vamos viver uma virada em 2026. Entrega o seu Isaac. Entrega o seu Isaac. Dia 14 é o dia da generosidade, né? É o dia de você trazer o seu Isaac no altar. Esse é um tipo de Isaac. Gênesis capítulo 32. Deus olha para Isaac e fala: Isaac, sobe ao monte Moriá, e você vai entregar o seu único filho a mim. A virada de Abraão não veio com promessa, mas com entrega. Muitas pessoas não vivem a virada porque eles acham que a virada é feita de promessa, e na maioria das vezes para viver a virada Deus quer a entrega. O que você tem para entregar ao Senhor hoje? O que você tem para entregar para o Senhor hoje? Não há 2026 proféticos sem altos níveis de renúncia. Existe um Isaac que precisa subir ao altar para 2026 descer do céu, o melhor ano da sua vida. Não, eu vou repetir. Existe o Isaac que precisa subir ao altar para 2026, o melhor ano da sua vida e para a sua família, descer dos céus. O que você não entrega, controle você. O que a sua família não entrega, te controla. A obediência que dói prepara milagres que o surpreende. Mas quais Isaques precisamos entregar? E quando eu falo de Isaac, é aquilo que Deus te pediu, é aquilo que mais amamos, aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de alcançar a promessa. Quem sabe o seu Isaac? É o Isaac do controle. É a necessidade de controlar tudo, de ter todas as respostas, de não depender totalmente de Deus. E quando o salmista está nos advertindo em Salmos de número 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem sabe o seu Isaac é o Isaac das emoções feridas, mágoas, ofensas, frustrações, traumas que roubam leveza espiritual. E Paulo nos adverte em Efésios 4, 31 e 32, abandone toda amargura. Quando se quer abandonar a amargura, diz amém. Todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Quem sabe o seu Isaac é as emoções feridas. 2026 só será diferente se você subir ao altar o que te feriu em 2025, o que te paralisou, o que fez você procrastinar, o que fez você retroceder. Quem sabe o seu Isaac é o Isaac dos relacionamentos tóxicos.
Pessoas que atrasam o destino, esgotam a fé e roubam o foco espiritual. 1 Coríntios 15:33, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Quem sabe é o Isaac do pecado escondido. Compromissos secretos, cuidado com isso, porque às vezes nós estamos olhando lá fora, tantas pessoas no homicídio, no adultério, tantas pessoas na prostituição, tantas pessoas roubando, furtando e tantas outras coisas. A gente fica preso lá fora, mas existe pecado escondido também dentro da igreja. São compromissos secretos, são hábitos ocultos. Estou falando de alguém que serve a Deus e conhece a palavra. Práticas que ninguém vê, mas tiram a sua força espiritual. É o pecadinho de estimação, não tem importância. Hebreus 12:1, lançamos fora todo peso e pecado. Então o que fica escondido te enfraquece, mas o que você entrega te liberta. Ele tem libertação para cada um de nós que estamos aqui hoje. Quem sabe o seu Isaac é o Isaac das prioridades desalinhadas. Quando Deus não é mais o primeiro, quando o altar fica vazio e quando a agenda domina a fé. Não é a fé mais que domina a agenda, é a agenda que domina a fé. Como que pode? Como que pode? E Jesus nos adverte em Mateus 6:33, buscar em primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe o Isaac que você tem que trazer para o altar é o Isaac da autossuficiência, a incapacidade de pedir ajuda. Que isso? Você quer caminhar sozinho, certo? A incapacidade de se submeter, de ser corrigido, de depender da graça. Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Guarda isso, a autossuficiência, ela trava portas, mas a humildade, ela destrava destinos. Deus quer que você viva a humildade que Ele tem para você hoje. Quem sabe o Isaac que você precisa colocar no altar é o Isaac dos medos que paralisa, é o medo de falhar. Eu tanto queria, sabe, eu tenho vontade, eu tenho um desejo, mas é um medo de falhar, o medo de tentar, de recomeçar, de ser rejeitado. Talvez você já viveu, já passou, já foi rejeitado, tantas coisas. Que isso? Mas tem uma palavra que não falha, de Deus para cada um de nós, em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Você pode olhar para alguém que está perto de você e dizer, não temos porque Deus é contigo. Diz para outra pessoa, fala, não temos porque Deus é com você. A fé só cresce onde o medo é entregue. Então pega o seu medo e traga para o altar. O Isaac dos planos que não são de Deus, projetos. Quem sabe é esse Isaac que você tem que trazer para o altar e sacrificar. Projetos, expectativas, escolhas que parecem boas, mas não são alinhadas ao propósito. O sábio Salomão vai nos ensinar que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu trago para vocês aqui um último ponto. Como viver uma virada em 2026. Deixe sua dor e traumas te levar para perto de Deus. Se você quer viver 2026, o melhor ano da sua vida, guarda isso. Deixe a sua dor e traumas te levar para perto de Deus. Como falar de dor e não lembrar de Ana? Ana, ela correu para Siló, 1 Samuel capítulo 1. A dor de Ana virou porta para um milagre. Guarda isso no seu coração. A sua dor, ela pode se transformar em uma porta para você viver o milagre de Deus para a sua vida. A sua dor pode ser uma virada para você viver o melhor ano da sua vida. Mas quais tipos de dor que Ana sentiu? A dor emocional, o abandono interno, o vazio na alma. E existem dores que é só a gente Deus. Você pode estar rodeado de pessoas. A dor da esterilidade, gente, carregar um sonho que não acontecia. Isso é uma dor terrível. E você tem sonho, e é um sonho maravilhoso, mas esse sonho ele só fica em sonhos. Ele não se materializa, não acontece. A dor da comparação, porque a Bíblia diz que Penina a provocava continuamente. Todas as vezes que ela tomava uma decisão de sair, de viver o seu propósito, de viver o seu chamado, o seu ministério, de ir cultuar, de ir celebrar, a sua rival sempre chegava para poder provocá-la. A dor da incompreensão, o marido não entendia a sua luta. Existem dores que nós sentimos, que tem pessoas que estão de volta. Passei um processo esses dias na cidade de Arcos. Eu fui falar com Deus em madrugadas, em plantos, chorando. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo que todo pastor passa por um processo de prensa. Todo pastor tem um momento de Getsemane,
Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Mas o maior problema de muitos pastores frustrados é porque eles querem trazer para o Getsemane a multidão, não cabe. Eles querem trazer para o seu Getsemane os 70, não vai dar. Eles querem trazer para o seu Getsemane os 12, só tem lugar para 3, Pedro, Tiago e João. Ah, mas eles dormiram, e daí? Dormiram, mas eles estão lá. Sempre vai ter alguém com você no seu jardim chamado Getsemane. Às vezes eles dormem, sabe por quê? Porque eles não vê e nem sentem a dor que você sente. Eles não, é você, mas tem alguém lá. Eu estou aqui para dizer para você que você não está sozinho diante dessa dor. E essa dor é uma porta de um milagre que Deus vai derramar sobre a sua vida. A dor espiritual. Sentir que Deus estava em silêncio. Como que pode? A dor da acusação injusta. Eu já não sou compreendido em casa. Eu tenho uma rival, uma competidora. Eu vou para o templo, eu vou para a igreja, eu vou para Siló. Chega lá, o sumo sacerdote ali. Aquele que, ao contrário de abraçar ela, o que ele faz? Ele traz uma acusação injusta. Você está embriagada. Ela não conseguia falar palavras, ela só mexia com a sua boca. Essa mulher está bêbada. A dor da acusação injusta. Agora, o que me chama a atenção é que, em meio a tantas dores, Ana, ela corre para Siló, porque ela entendeu que a dor pode ser uma porta, olha só, ou para o desespero ou para um milagre. Guarde isso aqui, a sua dor, ela pode ser uma porta que vai caminhar você para o desespero ou para um milagre. Qual porta que você escolhe entrar hoje? Estamos falando de viver um 2026, sabe, uma virada, o melhor ano das nossas vidas. Então deixa a sua dor e seus traumas te levar para perto de Deus. Ela escolheu transformar a sua dor em adoração. Ela foi para o templo. Então, se há uma dor, eu estou aqui para dizer para você que você serve um Jesus que pode curar a sua dor. E o primeiro passo é o quê? É você entender que você pode transformar a sua dor em adoração. Porque a maioria das pessoas sente dor e elas correm do altar. A maioria das pessoas sente dores no casamento, dores com os filhos, emocional, física, nas finanças, em muitas áreas, até dentro da igreja. O que é que elas fazem? Eu vou me afastar. Mas Ana não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou transformar a minha dor em adoração. E se você soubesse o poder que a adoração tem de trazer cura para a sua alma. Nós temos outro exemplo, Ruth. Já quero convidar os mensageiros music. Ruth foi levada para Belém com Noemi. Gente, essa mulher perdeu tudo, mas não perdeu o coração certo. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perde o coração certo. Mas você vai ver que Ruth, ela perdeu muitas coisas. Quando ela toma uma decisão, mas ela não só vive uma vida de perdas, mas ela também, ela ganha muitas outras coisas, quando ela decide seguir Noemi. E o que essa mulher perdeu? Perdeu a segurança do conhecido. Porque ela estava numa terra que ela conhecia, ela era conhecida. Ela tinha uma cultura, ela tinha sua língua, ela tinha sua rotina. Ela perdeu a sua identidade social. Em Moabe, ela era conhecida. Mas em Belém de Judá, ela não iria ser conhecida. Mas guarde isso aqui, quem decide viver o propósito, aceita ser anônimo por um tempo. Às vezes é Deus que está permitindo você viver esse momento de anonimato. Às vezes você acha que Deus não trabalha, mas como diz a nossa querida Cassiane, quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Perdeu a proteção da família, ela perde o marido. O protetor, o provedor, aquele que cuidava, que trazia segurança, ela perdeu. Agora ela sai, ela está sem os seus pais, ela está sem os seus amigos. Perdeu expectativas humanas de futuro. Humanamente, a sua história parecia ser encerrada. Mas quando você toma a decisão, como ela tomou, porque a Bíblia diz que Noemi olha para ela e fala: chega, segue o seu caminho. Ela olha para Noemi e diz: aonde quer que você fores, eu irei. E são esse tipo de pessoas que Deus está chamando para viver 2026, o melhor ano da sua vida. Aonde quer que você fores, eu irei. Aonde quer que você repousar, eu repousarei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aí quando ela toma essa decisão, ela perdeu muitas coisas, mas ela também ganhou muito mais. E o que é que ela ganha? Ela ganhou um novo começo. Há um novo começo de Deus para a sua vida. Há um novo começo de Deus para a sua casa. Gente, ela vai para Belém, a casa do pão. Então Deus estava conduzindo Ruth para um ambiente de provisão. Deus está nos conduzindo para esse novo tempo de provisão.
Ela ganhou um favor sobrenatural, gente. Ruth encontrou graça aos olhos de Boaz. Eu profetizo que 2026 será o melhor ano para a sua vida de conexões positivas. Assim como Deus preparou Boaz para Ruth, Ele vai preparar muitos Boaz para você. Boas conexões que vai levar você para um novo nível de provisão e de prosperidade. Ela ganhou um favor sobrenatural. Encontrou graça aos olhos de Boaz, uma estrangeira desfrutando de uma generosidade incomum. Ela ganhou uma família restaurada, ela casou com Boaz, ela teve um filho. Isso aqui é maravilhoso, ganhou um lugar na história da redenção. Ela entra na genealogia de Davi e na genealogia de Jesus. Quem anda no caminho certo e com pessoas certas, sempre chega no destino certo. Se você escolher pessoas certas, se você escolher o lugar certo, você vai caminhar, o Espírito Santo vai te caminhar para o destino certo que Deus tem para você. Por que não falar do nosso amigo Jó, que transformou a sua dor em adoração? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, o homem mais rico do Oriente, 10 filhos, perdeu tudo. Ataques contra a saúde, não estamos falando de saúde, ataques contra os filhos, casamento, finanças, saúde. Ele transforma a sua dor em adoração. Nu eu vim para esse mundo, nu eu tornarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10 do capítulo 42. Deus restituiu tudo em dobro, ou seja, restituiu o cativeiro de Jó, deu tudo em dobro, quando Jó, ele orava pelos seus amigos. Quem são aqueles que oram? São aqueles que transformam a dor em adoração. Está doendo? Ora. Está difícil? Vem para a igreja. Não abra mão do seu compromisso, não abra mão do seu altar. Salmo 73, Asaf não era um levita qualquer, era o maestro do coral. Bom é a Deus para com Israel, para com os limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés começaram a se escorregar. Pouco faltou para eu me desviar. Sabe por quê? Eu comecei a ter inveja do ímpio, porque nem na morte deles eles têm aperto. Mas ele entendeu que ele tinha que transformar a sua dor em adoração, e ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor e eu entendi o fim deles. O seu fim é diferente do fim do ímpio. Eu finalizo, Davi na caverna de Adulão. Como que pode? Na caverna de Adulão, Salmo 142. Olha a oração que ele faz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Os justos me rodearão, porque o Senhor me fizeste o bem. Você serve um pai que quer te fazer o bem. Você serve um pai que quer tirar a sua alma da prisão. Quem sabe em 2025 a sua alma, ela foi tomada de algemas, como a angústia. Algemas da alma, ansiedade é o excesso de futuro, decepção é excesso de passado. Você não esquece os traumas, as feridas, certo? Você fica sempre em cima do muro, você não entende o que Deus tem para você. Eu te convido hoje a transformar essa dor em adoração. Olha o que ele faz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome, e os justos me rodearão, porque o Senhor me fizeste bem.